Oi, pessoal, tudo bom? Desculpa a gente começar um pouquinho atrasado, porque a gente está com um convidado aqui muito chique, né? Que é o Rodrigo Carvalho, que está diretamente de Londres, entrando aqui para falar com a gente. Então, ele estava pegado com outro compromisso, gravando um podcast, e aí atrasou um pouquinho, mas aqui está Rodrigo Carvalho. Ele é ex-aluno da PUC, ex-estagiário da TV PUC, e hoje correspondente internacional da TV Globo, da Globo News, em Londres, tá? Além de repórter, Rodrigo também é autor de 2 livros de reportagem, que são desdobramentos de coberturas que ele fez para a televisão. Vivos Embaixo da Terra, sobre o resgate dos 33 mineiros do Chile, e Os Meninos da Caverna, que narra a história dos jovens da Tailândia que ficaram 18 dias numa caverna. Bom, há mais de 4 anos no Reino Unido, Rodrigo enfrenta hoje os desafios de continuar contando histórias em plena pandemia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Desculpa o atraso, antes de qualquer coisa. É totalmente meu. E é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui, porque para mim tem um simbolismo ainda. Eu falei com a Letícia, quando a gente estava conversando nessas últimas semanas, Letícia tem culpa nesse cartório de eu ter virado repórter de televisão. Muita culpa. Foi na disciplina dela, muito no início da faculdade, que eu e o Lucas Marshall, um grande amigo, fizemos a nossa primeira reportagem ali. Enfim, eu tinha todas aquelas inseguranças que imagino que vocês tenham, de como assim televisão aparecer, segurar o microfone, minha voz. Estava tudo ali aflorando ali muito forte. E a gente fez uma pauta do downhill, que era um pessoal que descia ali do lado da PUC de skate, de madrugada. Então, era uma pauta ali uma produção específica e tal, e a Letícia deu maior força para aquilo. E, mais do que isso, acompanhou muito o processo e deu um retorno muito marcante, assim, sabe? Aquele empurrão, foi o primeiro empurrão. A rigor foi isso aí, aquele primeiro empurrão do tipo, cara, esse negócio aqui tá legal, leva ali no comunicar, e a coisa foi andando a partir daí. Então, só para deixar registrado, meu abraço para a Letícia, meu agradecimento pelo convite. E é um prazer estar aqui. Nossa, que emoção! Eu estou chorosa hoje, hein? Olha só, eu só me lembro, que bom que foi marcante para você, porque foi para mim também. A nota que eu dei foi a nota máxima e eu escrevi assim para eles, só falta publicar. Você lembra disso? E aí eles foram na TV PUC, publicaram, e depois ele virou estagiário da TV PUC, e depois da TV PUC para o mundo, né? Como a gente está vendo hoje. E eu nem sabia o que era aquilo. Naquela altura, primeiro período, né? Terceiro, que nem terceiro. Eles, comunicação e televisão, terceiro período. Televisão no terceiro. Assim, no terceiro, eu ainda tinha alguma dúvida, inclusive se eu queria jornalismo ou publicidade. E aquele empurrão da Letícia foi determinante, assim, no tipo, cara, ela gostou do negócio, entendeu? Falou para eu ir ao ar na TV PUC, e eu tinha adorado fazer, teve isso também, gostei muito do processo, foi uma curtição ali de edição, era um VT de skate, então tinha toda uma coisa da trilha, escolher, vai para ilha, eu amei aquilo tudo. Aí eu falei, cara, é isso aí, é esse troço aí que eu quero, aí aconteceu. O que a gente podia fazer agora? Vamos assistir uma matéria do Rodrigo, que ele fez durante a pandemia, e aí, Rodrigo, você discutir os bastidores dessa produção com a gente, pode ser? Beleza. Então, eu vou fechar meu áudio aqui para dividir. Folgado. E por falar em 100 anos, como é que você se imagina com 100 anos? Com 100 anos? Eu me imagino assim, tranquilo, ao lado da minha mulher, das minhas filhas, dos meus netos, bisnetos, tataranetos, sei lá mais o quê, e com vigor para jogar golfe, se Deus quiser. Olha, pois essa semana, na Inglaterra, um veterano da Segunda Guerra foi condecorado pela Rainha Elizabeth, virou herói nacional, e o Rodrigo Carvalho, nosso repórter, conversou com ele. 100 anos ele tem. Foi o nervosismo de primeiro encontro. Sabe como é? O homem que vem sendo tratado como rei na Inglaterra já viu muita coisa nessa vida, mas essa faltava.
A monarca mais longeva da história da coroa britânica abriu uma exceção nessa pandemia só para homenagear o colega de geração. Um encontro de quase 200 anos de idade. Com a espada que pertencia ao pai dela, a Rainha Elizabeth II deu ao capitão o título de cavaleiro. Um senhor tapinha no ombro, na formalidade da realeza. Não tinha ninguém de máscara, mas o Palácio de Buckingham disse que seguiu todos os protocolos necessários, de acordo com a situação da pandemia no Reino Unido. Ao lado da família orgulhosa, Tom ganhou mais uma medalhinha para a coleção. Tom Moore é ex-combatente, lutou na Segunda Guerra, sabe o que é estar na linha de frente, como enfermeiros e médicos estão hoje, no mundo todo. A ideia de criar uma campanha para ajudar o sistema público de saúde na pandemia foi quase uma brincadeira de família. Meses antes dele fazer aniversário, a filha sugeriu que o pai, que caminha um pouquinho no jardim todos os dias, desse uma volta para cada ano de vida, 10 por dia. Um desafio para as pessoas acompanharem pela internet e se sentirem estimuladas a doar. A família pensou bem e jogou a meta lá no alto. 1.000 libras, uns 7 mil reais. Mas o carisma de Tom levou essa história muito longe. As imagens de um velhinho simpático e arisco para lá e para cá no quintal rodaram o país. E o povo colocou a mão no bolso. A página do site chegou a cair, mas ele não. O capitão passou 10 dias dando volta aqui. E é um quintal grande, ó, 25 metros de ponta a ponta. Ao todo ele percorreu 2,5 km, no ritmo dele. Tá achando tranquilo? É porque provavelmente você não tem 100 anos. 100% lúcido. Em entrevista ao Fantástico hoje, ao lado da família, o novo herói nacional comemorou o resultado da campanha. 1.000 libras? Nada. Quase 33 milhões. Isso tudo que está acontecendo é incrível. Eu agradeço muito. As pessoas precisam apoiar o trabalho de médicos e enfermeiros. São trabalhadores que se colocam em risco para cuidar dos outros. Tom sabe o que fala. Ele já quebrou o quadril e teve câncer no cérebro e sempre se tratou em hospitais públicos. A campanha também foi uma forma dele retribuir. O capitão diz que tem acompanhado as notícias da pandemia. Sei que é um momento muito difícil para o Brasil. Meus pensamentos estão com vocês. Espero de verdade que as coisas melhorem logo. Ele levou para a gravação a medalha que ganhou da rainha. Aquilo foi muito especial para mim. A gente tem uma rainha incrível. Eu fiquei pertinho dela, mais perto do que eu estou de você aqui. Tom vem recebendo uma homenagem atrás da outra. Quando fez 100 anos, durante a campanha, ganhou milhares de cartões. Recentemente mandaram até uns andadores novos para ele. Ficam todos no estacionamento. Com esse charme, Tom conquistou, por exemplo, o coração de David Beckham. Encantado, o jogador agradeceu em nome de todos os atletas do país e deu uma camisa da seleção inglesa para o capitão. Nunca imaginei que eu pudesse inspirar tantas pessoas. Vou até virar livro. A filha e os netos, todos preferiram gravar sem máscara porque estavam no espaço aberto, falam da alegria que vem sentindo com essa história toda. O menino diz que sempre viu o avô como herói, muito antes de virar moda. E a menina gosta mesmo é quando ele para de caminhar e entra em casa para brincar com ela. E o que você está planejando agora, Tom? Me fala do futuro. Qual é o seu próximo passo? Eu pergunto. Olha, quando se tem 100 anos, cada aninho conta muito. Não posso garantir nada. Você está na casa dos 30. Consegue prever a sua vida quando tiver 60? Pois é, nunca dá para imaginar muito como vai ser. Tempo é algo sobre o qual não se deve pensar muito. Aqui, foi. Rodrigo, e aí?
que a gente tem por trás dessa história tão bonita, tão tocante? Pô, primeiro eu estou com vontade de chorar aqui. Ele morreu recentemente, né? Acho que, não sei se vocês acompanharam. Essa matéria foi gravada... eu não sei, eu sou bem ruim de data. 19 de julho de 2019, julho de 2020. Julho de 2020. Aí ele morreu, se eu não me engano, tem alguns meses, tem poucos meses. Então, só para quem não sabia disso, e a gente fez matéria, claro, sobre isso, resgatando essa entrevista para o Jornal Nacional. Bom, essa entrevista, primeiro que é uma história incrível, né? A gente teve um peso de produção muito importante, que foi conseguir. Essa matéria foi produzida na sexta-feira. Veio um pedido na sexta-feira e a produção aqui conseguiu marcar com ele para o dia seguinte, sábado, e ele estava recebendo o convite do mundo todo, porque ele tinha se encontrado com a rainha dias antes. Então, assim, teve um peso de produção. E no contexto da pandemia, aqui vocês imaginam, né? Eu estou fazendo muita entrevista remotamente. Então, acho que a gente nem precisa mostrar, não, Letícia, para ir no papo aqui, mas recentemente, por exemplo, fiz uma entrevista com Ringo Starr, Beatle, uma oportunidade maravilhosa, só que ele mora nos Estados Unidos e a gente fez por Zoom, como a gente está fazendo aqui. E com o Sir Tom, foi uma oportunidade ali de, primeiro, seguir todos os protocolos, né? A Globo está com um protocolo ali de como que você coloca o microfone no entrevistado. Você tem que ir na frente do entrevistado, higienizar o microfone, mostrar, coloca em cima da mesa, ele próprio coloca, dá a instrução à distância. Então, e foi a primeira entrevista que eu fiz presencialmente com um senhor de 100 anos. Então, tinha todo aquele contexto da nossa responsabilidade. E aí isso foi avaliado pela direção da Globo, se a gente encontraria ou não, ou se faria remotamente. Chegou-se à conclusão de que, com os protocolos, a gente podia seguir em frente. Ele estava recebendo equipes na casa dele. E assim foi. Então, primeiro que foi um respiro para mim, né? Só fazendo uma entrevista remotamente, era uma viagenzinha até, a gente pegou uma van, viajou quase uma hora, né? Você viajar para encontrar um personagem, uma entrevista, que você tem ali a coisa de poder improvisar uma pergunta em cima da resposta da pessoa. Isso que, né, o básico que leva sempre a entrevista para um lugar melhor do que quando se faz remotamente. Então, primeiro foi o brilho no olho ali pela história e por poder encontrar ele pessoalmente. Essa responsabilidade, essa certa preocupação de seguir os protocolos ali, porque, né, um herói nacional ali, super idoso, e a gente, né, não vacilar em nada. E da história em si, de ter sido tudo muito rápido, né? Essa matéria foi editada no próprio domingo e muito marcante tudo, né? Eu fico meio abobalhado ainda vendo isso, porque a gente foi muito bem recebido lá. Tem isso, né? A magia do encontro presencial ali, né? Que eu tava com muita saudade. Agora tem rolado mais, mas na época eu tava com muita saudade. Que, é ser recebido pela família dele, a filha dele, os netos, ali na porta da casa. Quer ver isso aqui, o acesso todo. Aí, do nada, ele sai. A gente nem tinha certeza se entrevistaria ou não ele. A família estava fazendo um jogo duro ali. Não sei se ele vai estar dormindo, como é que vai ser. A gente foi para lá sem saber. A gente foi para lá esperando, por exemplo, que poderia ser só uma entrevista com a filha e os netos, e a gente usaria a entrevista dele de agência de notícia, entendeu? E aí a gente veria a melhor forma de envelopar a matéria. E aí ele apareceu do nada lá, quando eu estava conversando com a filha. Eu acho que era uma estratégia dela naquela altura para ver qual era da equipe, entendeu? Que tipo de pergunta a equipe queria fazer, se era uma equipe ali que estava de olho em quê exatamente, não sei, para ver a abordagem. Aí ele apareceu lá, e tudo aquela... Estava um dia maravilhoso, verão, né? Então esses desafios todos, assim, de gravar com um senhor de idade na pandemia, mas ao mesmo tempo muito feliz de poder estar revivendo aquilo, né? Porque gravar remotamente é muito esquisito, é muito esquisito. Eu gravo aqui onde eu estou, no escritório, gravo a tela do iPad, boto a câmera também para ter um backup, aponto a câmera para o iPad aqui, boto o microfone, e é um trabalho solitário que dá muito mais trabalho, né? No processo ali da feitura de uma matéria, quando você faz sozinho, para pré-editar, sei lá, bota mais uma hora, no mínimo, ali, quando você grava uma entrevista, né? Então foi um respiro. Hoje a gente tem feito mais entrevista presencialmente, mas naquela época era tipo a oportunidade, ainda mais uma história dessa, sabe? Foi incrível.
E aquelas imagens da condecoração da rainha, vocês pegaram de Isso. agência de notícias, de quê? Tinha muito material de agência. Daria para fazer aquela matéria, como eu falei, se a gente não entrevistasse ele, daria para fazer, gravaria uma passagem ali em frente à casa onde ele estava andando, como eu gravei. Mas Passagem não ao momento que o repórter aparece, gente, no corpo da reportagem. Isso. Aquela passagem que eu gravei, que termina com o movimento de câmera para ele, poderia ser sem aquele movimento, poderia ser só mostrando ali onde ele estava. Eu explicaria na matéria que, enfim, eu não estava querendo isso. Como é que eu vou explicar que ele não saiu de casa? Que negócio esquisito, né? Mas até daria para explicar, claro, né? Um senhor de 100 anos, estava dormindo, sei lá, estava descansando, né? Caberia. Mas aí pegamos tudo de agência. A imagem da rainha. Chega muita coisa por agência. Tem isso também, né? Trabalhar numa pandemia em 2020, 2021, o correspondente consegue contar histórias hoje muito bem usando material de agência. Que chega muita coisa. A Globo tem contrato com a Reuters e com a PTN, então, basicamente, eu tenho acesso aqui ao site das duas agências, um login, eu entro ali, se eu escrevo UK, Covid, UK, né, de United Kingdom, de Reino Unido, vai aparecer um monte de material, vai aparecer a entrevista coletiva que o primeiro-ministro deu mais cedo, vai ter material para você construir uma reportagem completa naquela noite. E as pautas são pensadas, os assuntos dos jornais são pensados com base no que chega de material de agência. Entende? Então, a gente quer uma matéria de hoje para o Jornal da Globo, juntando o que está acontecendo em vários países. Aí o editor fala, eu vi que tem a Alemanha, tem lá um feed, como se diz, né? Um material da agência, falando sobre, sei lá, a obrigatoriedade do uso de máscara na Alemanha. Aí chega pela agência, o povo fala, entrevista com as pessoas, você consegue montar uma reportagem completa por agência. Só que, assim, reportagem, né? Presume-se, né, para um repórter estar na rua. Então, foi muito esquisito ser o repórter enjaulado, não poder sair, porque a vontade, claro, era de ir para a rua para mostrar Londres vazia, pacata, e ter uma matéria que fosse mais com o nosso material, nossas gravações, do que com a agência, né? Esse é o ideal. Mas, assim, você consegue construir. A boa parte das matérias que vocês veem, ela é construída, são construídos 90% com material de agência. O repórter grava a passagem, eu gravo uma passagem aqui em Londres para amarrar o assunto ali na matéria usando material de agência. Entende? Assim, quem era correspondente nos anos 80, assim, as agências não davam tanto material, era tudo muito diferente. Mas hoje em dia, assim, muito material que chega, então você consegue cobrir bem. Rodrigo, também hoje tem uma questão, acho que problema principalmente de custo, né? As emissoras de televisão têm muito menos correspondentes internacionais e a tecnologia também, ao mesmo tempo, consegue que você disponibilize material para o mundo inteiro de maneira muito mais fácil. Então, acho que uniu aí esses dois pontos e faz isso que você acabou de explicar realmente acontecer, né? Sem dúvida. Esse ponto de ter menos correspondentes internacionais, esse ponto eu acho importante de tratar aqui, Rafael, porque recentemente foi o Dia do Repórter, nessas datas assim, eu botei no Twitter e no Instagram, dizendo que, olha, eu sei das dificuldades, mas sou um entusiasta ali do ofício. Eu gosto muito de jornalismo e gosto muito de reportagem, mas eu tenho plena noção de que é um mercado muito restrito, as redações estão enxugando, e estão enxugando cada vez mais, e eu faço questão de falar isso, porque me mandaram mensagem, muitas mensagens, tipo, eu sonho em ser correspondente, quais são as dicas? Eu respondo tudo, podem mandar, mas assim, não é romântico e não é fácil, eu sei que eu dei uma sorte danada de estar aqui, posso contar para vocês qual foi o meu contexto, como eu vim parar aqui, mas acho que pegando esse gancho do Rafael, é importante dizer que as redações estão cortando custos, você tem cada vez menos correspondentes fixos de TVs e de jornais trabalhando no exterior. Você tem agora, mais do que nunca, os jornais, principalmente impressos, contratando freelancer. Então, eu vim transferido para cá. Então, eu vim com emprego garantido transferido pela Globo. O que acontece a Folha de São Paulo, que não tem correspondente fixo aqui, quer fazer uma reportagem em Londres, ela vai ter ali um caderninho, uma lista de contatos de jornalistas brasileiros que vivem em Londres,
e vai contratar aquele jornalista para fazer uma reportagem. E vai pagar aquele jornalista ou aquela jornalista pela reportagem. Essa eu acho que é uma tendência. E não é fácil viver de freela. Vocês imaginam, né? Porque você depende da demanda dos jornais. Como é assim? Como é que eu vou ter uma renda fixa? Como essa conta fecha ou não fecha? Se vocês quiserem, eu posso também colocar vocês em contato com amigos que são freelancers aqui. Você gasta um tempo ali para criar os contatos, para ganhar a confiança dos jornais e tudo mais. Então, para vocês terem ideia, quem tem correspondente fixo aqui, gente que né, tem salário e não trabalha sob demanda, né? A Globo, somos 4 aqui. Eu, Cecília e Pedro, e eu, Marcelo Correge, que é o correspondente do esporte. Então, somos 4 repórteres no escritório. Estou falando repórteres. Temos também 4 produtoras, a Stephanie, a Nathalie, a Branca e a Lívia. Temos 2 editores de imagem, o Danilo e o Cezinha. Temos 2 repórteres cinematográficos, o Paulo Pimentel, que está aqui há 25 anos, e o Ross, que está aqui há pouco tempo, e o Hernani, chefe do escritório. Somos, 12, 13. É uma estrutura enxuta, mas, assim, perto da estrutura que jornais têm hoje, outras TVs, ainda é uma estrutura considerável. 4 repórteres, 4 produtoras, 2 ilhas de edição. A Globo ainda tem uma estrutura em Londres e Nova York bem parruda, assim. Aí tem a CNN, com 2 repórteres. A ESPN Brasil tem 2 repórteres, o João e a Nathalie Gedra. Aí tem a Bandeirantes, o Felipe Killing, correspondente aqui, fixo também. E eu acho que é isso. Aí você tem correspondentes, os freelancers, né? A Marina Isidro, que trabalhou no escritório da Globo, no Sport TV, ela continuou aqui, ela não voltou para o Brasil. Hoje ela faz freela para a Folha de São Paulo, para o Estadão. Só que é uma dificuldade, tá? Você viver de freela. Então, só para vocês terem ideia do cenário. Não é só para botar o pé no chão. Eu vou ser o primeiro a falar. Se é o sonho de vocês, sabe? Sigam em frente sempre. Eu sou entusiasta de verdade, mas, assim, entender que não é fácil, não é tão romântico assim. E a tendência é que as redações continuem cortando. E quando cortam, o noticiário de internacional é que é sacrificado, geralmente, porque você enxuga de Inter, porque você pode cobrir, né, com editor no Brasil, por agência internacional, e você vai dar mais destaque, claro, como veículo brasileiro, às notícias do Brasil. Mais do que nunca, as notícias do Brasil ocupam muito espaço no noticiário, né? Mas, assim... Eu acho que nesse contexto de pandemia, o internacional também ganhou uma relevância muito grande, né? Ganhou. Isso foi muito interessante. Porque o que aconteceu? O vírus chegou aqui antes, então a janela para o Brasil entender o que estava acontecendo, que vírus era esse, e o que ele causava, e qual era o efeito prático, foi através da Europa, né? E aí é isso. Notícia de Inter abria jornal, como a gente fala, né? Era a primeira coisa do jornal, porque isso no fechamento do jornal ali, essa hierarquia, ela fala muito claro sobre a força de cada notícia. Então, o Inter estava abrindo o jornal com frequência, pediam 2 matérias de Londres, da Europa, para o Jornal Nacional, sabe? Então, sem dúvida, teve uma importância, sem dúvida. E teve até uma importância, foi interessante ver, porque teve até uma importância editorial. Porque mesmo quando o vírus chegou no Brasil, que a gente já começou a ver na largada o Bolsonaro minimizando o que acontecia e falando, né, barbaridades e demorando a agir, o noticiário de internacional ele entrava para escancarar ali um paralelo com a realidade brasileira que cumpria um papel editorial, entende? Ajudava a mostrar o quanto que o Brasil estava errado ali no seu caminho. Então, a notícia de Inter também foi valorizada nesse sentido, porque você tinha aqui a maioria dos líderes, né, entendendo o que estava acontecendo e seguindo as recomendações. Então, quando você entrava com uma notícia de Inter colada no noticiário brasileiro, aquilo escancarava muito, entende? Então, tinha um papel editorial, inclusive. Eu ia te perguntar justamente isso. Na sua matéria, o homenageado, o Tom, né, ele fala da preocupação dele com o Brasil. O que eu ia te perguntar é o seguinte, num outro sentido, imagem do Brasil hoje aí, e se de pelo que a gente acompanha, deteriorou muito. E isso, de alguma forma, afeta o trabalho de vocês ou o relacionamento de vocês com os britânicos? Primeiro, a imagem é péssima, né? Ontem mesmo teve um editorial grande do Guardian falando que o Brasil é a ameaça mundial e cientistas aqui falando que o Brasil hoje é como se fosse um laboratório
para o mundo observar como que o vírus se comporta quando medidas não são tomadas. Então, assim, o Brasil, numa busca que vocês fizerem, esse é o destaque, não tinha como ser diferente. Agora, o tratamento, acho que não. Você tem uma coisa ali porque, como brasileiro, o Brasil, independentemente das nossas crises ali, é uma marca muito forte, né? Então, falar que é do Brasil, num pub, num Uber, num táxi, sempre desperta algum comentário. Não importa se o comentário clichê do Pelé e do futebol ou um comentário de política. Mas acho que o que gera é basicamente isso, mais comentários e você se vendo tendo que tentar explicar o que acontece no Brasil, por que a coisa está desenfreada assim. E é isso, é sempre muito difícil, né? Você explicar o que está acontecendo. E muito triste, na verdade, porque você verbaliza ali uma coisa que é muito, muito triste, né? Mas a relação é basicamente isso, assim, em termos de acesso com outros jornalistas também, isso é um assunto muito frequente, né? Quando tem coberturas que se concentram em algum lugar, em frente ao parlamento, quando se descobre que a gente é do Brasil, sempre tem aquela coisa de o que está acontecendo lá. Antes era mais na chacota, assim, sabe? O Bolsonaro ocupava um lugar ali da extrema-direita bizarra, que era quase tipo, o que é aquele cara? Só que agora a coisa descambou para uma coisa muito séria, né? E de uma preocupação mesmo. O Brasil agora, eles devem fazer um esquema aqui para viagem internacional de colocar os países em verde, amarelo ou vermelho. E o Brasil deve ficar em vermelho durante muito tempo. Isso vai significar que só vai poder viajar para o Brasil ou vir para cá apresentando um motivo muito razoável e fazer quarentena obrigatória em hotel. Não sei se vocês sabem disso, mas quem chega do Brasil hoje tem que ficar 10 dias num hotel, pagando do próprio bolso, 1.700 libras, vezes 8, isso dá quanto? Sei lá, 14 mil reais do próprio bolso, para não ter o risco de espalhar o vírus. Então, o Brasil vai continuar nessa lista durante um tempo. Claro que isso tem implicações ali, né? Óbvio, né? Pessoais ali, em todos os sentidos, né? Minha mãe está vacinada, quer vir para cá, tipo, mãe, acho que com essa quarentena obrigatória em hotel é melhor esperar. E sabe-se lá quando que o Brasil vai sair dessa lista vermelha, né? Pessoal, eu estou vendo um monte de gente fazendo pergunta aqui e ali no chat. Rafa, não seria bom eles levantarem a mãozinha e a gente ir passando a bola? Podemos fazer assim? Pode ser. Tem uma galera Deixa eu que só fazer uma última. Letícia, Tá, deixa eu só fazer uma última antes de abrir para os alunos, que aí a gente Beleza. vai e deixa eles falarem direto. Tudo bom, Rodrigo? Que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Prazer. E queria fazer uma pergunta para você sobre como é que é o teu processo de criar uma identidade no vídeo, assim. A gente trabalha sempre com a isenção jornalista, mas a mais de televisão, de audiovisual, estava criando uma... Consegue ver, eu consigo claramente, quando uma matéria começa, e não só pela voz, uma matéria sua, uma matéria do Pedro, uma matéria do Correge, que também é nosso ex-aluno aqui, você consegue perceber como é que é a tua marca, como é que você faz para fazer um trabalho correto, mas ainda assim deixar uma assinatura ali? Bruno, valeu. Cara, essa pergunta ela é interessante porque, inclusive, uma das mensagens que eu respondi hoje foi sobre isso, assim, tipo, roteiro, identidade. Eu confesso que eu não sei responder essa pergunta, eu vou saber, eu acho que é importante, até para conversar com estudantes assim, eu não sei te responder essa pergunta de uma maneira objetiva, assim, estruturada, organizada, de onde está isso e do que eu, entre aspas, que nada se cria, de como que eu achei essa identidade, tá? Então, vou falar aqui para vocês o que me vem. Sim, eu consigo enxergar essa identidade hoje, e é muito bom poder responder isso, porque TV, esse trabalho que vai para o ar todo dia, que você vê o seu trabalho indo para o ar, é uma cobrança muito doida que você se faz, né? Porque, assim, é muito raro eu não identificar absolutamente nada que eu teria feito diferente numa matéria. Uma escolha de uma palavra, uma narração numa frase específica, uma frase que podia inverter, sempre tem alguma coisinha que eu identifico. Então, é um processo que ele tem suas cobranças internas, assim. E se você não tiver e que gera muita insegurança, tá? E que gera muita insegurança. Você achar que aquilo não tá bom, que você não tem uma identidade, que isso não tá legal. Porque não necessariamente você vai encontrar pessoas no caminho que vão te falar da importância de ter uma identidade,
que vão te dar aquele toque. É uma fábrica de notícias hoje em dia. Então, a matéria boa, tem esse clichê de telejornalismo, matéria boa que vai ao ar. Então, não tem muito uma conversa ali sobre a identidade. Então, assim, eu consigo enxergar essa identidade hoje, depois de muito tempo. E Londres, sem dúvida, que essa temporada em Londres, de 4 anos e pouco, me trouxe essa identidade. Hoje eu percebo essa identidade, acho que tem a ver muito com... Eu não sei, acho que ao chegar aqui, eu me coloquei no nível de cobrança maior, porque você está nesse posto, e tipo, caramba, eu fiquei mais... Uma crise de identidade mesmo. 2017, meu primeiro ano aqui, me abrindo um pouco aqui, eu tinha essa questão assim grande na minha cabeça, sabe? Tipo, não estou satisfeito com isso ainda, o que é isso, sabe? E eu fui pegando gosto pela coisa, que tem a ver com televisão em si, sabe? De você entender a importância de ter essa marca, e essa marca está em texto, essa marca está em narração, essa marca está em entrada ao vivo, e eu fui curtindo identificar onde estava o meu conforto. E, assim, isso é muito recente. Isso é muito recente. Eu vim para Londres, por exemplo, e ainda tinha um desconforto muito grande com minha narração. Hoje em dia, finalmente, eu não estou falando que ela é boa, que ela é um consenso, podem achar horrível, mas, assim, eu estou confortável com essa identidade, como você disse. Não sei quanto tempo vai durar, é preciso estar muito atento para essa identidade não virar um negócio, uma marca que rapidamente se desgasta, que, tipo, lá vem aquele cara lá, você tem que estar atento para, saber dosar, e tipo, aqui eu vou mais seco na informação, aqui dá para fazer isso, porque eu acho que essa coisa da identidade ela foi muito atrelada recentemente no telejornalismo a gracinhas, a trocadilhos, a uma coisa que eu peguei um ranço, entende? Hoje em dia, tipo, eu tomo muito cuidado com isso e acho que é um movimento, que você vê que o telejornalismo ele muda, ele começa a abraçar mais isso, só que, a rigor, isso vai para a conta do repórter, entende? Então, para você rapidamente ser taxado como, tipo, lá vem aquela bobagem de novo, vai ter um jogo de palavras ali, supostamente genial. É uma arte esse negócio aí. E a cobrança ela é diária, mas é um barato. Uma vez que você passa a curtir isso, é o seu trabalho, né? É você ler e reler o texto mais vezes, é você encontrar na narração, encontrar no jeito de falar. Então, assim... eu gosto de falar disso, eu não tenho ainda uma resposta ali de como criar isso, sabe? Mas o que eu acho importante dizer o telejornalismo ele valoriza isso hoje em dia, tá? Ainda é mais valorizado você não reproduzir aquela narração que tem uma musicalidade muito específica e muito consagrada de décadas, que é tipo, nessa noite, o primeiro-ministro Boris Johnson disse também que... o que você puder fugir disso é muito bem-vindo, tomando cuidado. No texto, a mesma coisa. Sabe, o desgaste de algumas coisas. O primeiro-ministro afirmou uma coisa que mora no detalhe. Quando você presta atenção que está nesse detalhe e curte fazer isso, aí que eu acho que você valoriza a tal da identidade. Isso é muito recente para mim, e é bom você falar isso me joga para frente de verdade, sem papinho. Mas, assim, é muito recente isso, tá? Mas, sim, eu identifico hoje em dia, acho isso importante, valorizo isso, mas fico ligado também para entender o que é exatamente essa identidade, como as pessoas percebem isso. Apesar de eu estar confortável, é bom ter um termômetro sempre, sabe? Tem Isaura falando aqui que seu texto, sua narração é afinada com seu texto... Como é, Isaura? Eu estava no chat. Seu texto... sofisticado, sei lá, algo assim. Eu acho que a gente já podia abrir a Valentina aqui com a mãozinha levantada. Vamos fazer isso? Valentina que fez a conta aí Foi, Valentina fez a conta do custo do hotel. Isso. Vamos embora então, pessoal. Está liberado aí para você. Oi, boa noite, Rodrigo. Eu estava querendo saber se, por você ser jornalista e por ser brasileiro, você está sofrendo alguma espécie de preconceito aí na Europa, já que nem você falou, tem essa imagem toda que o Brasil ganhou diante da postura do governo com o coronavírus. Você andou sofrendo alguma coisa com isso? Não, Valentina. Assim, independentemente do comportamento do governo brasileiro, das decisões, tem uma coisa que é interessante quando você trabalha em outro país, que você se percebe de outra forma, né?
Eu aqui sou um imigrante brasileiro, com essa cara de turco aqui, com esse nariz grande, que tem o meu inglês que não é nota 10, a gente pode falar disso depois, mas assim, não tem uma pronúncia aqui, claramente eu tenho uma pronúncia de um imigrante. Isso é interessante, do ponto de vista pessoal até, sabe? Você se percebe de outra forma. No Brasil, eu sou o jornalista da Globo, branco, de classe média e tudo mais. Aqui eu sou jornalista de uma TV que muita gente não conhece, com imigrante, com meu inglês. Então, você passa, sim, por situações, já passei aqui de ter que ouvir asneira de um cara especificamente falando de contexto do Brexit, que vem para cá para roubar emprego, essas bobagens. Mas, assim, por conta da situação atual do Brasil, não está tendo nada disso, não. Mas acho que assim, é interessante vocês saberem que a Globo aqui não é nada, sabe? Não tem, a gente tem que fazer um esforço nos e-mails para conseguir entrevista, sabe? Tem que falar, olha, somos a Globo, sei lá, que é. Tem um texto padrão já, né? Sei lá, maior da América Latina, esse jornal tem 40 milhões de audiência, tem que carregar ali para valorizar. Porque se falar só que é a Globo, tipo, vão priorizar a BBC, vão priorizar as TVs daqui ou da Europa, né? Então, a gente aqui é desse tamanho, né? Entendi, obrigada. Nada. E aí, pessoal, cadê? Qual é a próxima? Tem mãos levantadas, Letícia. Tem a Beatriz e a Maria Eduarda. Quem foi primeiro? Não sei. Eu sou péssima nisso, tá, gente? Então, vamos, Beatriz. Oi, boa noite. Boa tarde, né? Eu queria perguntar mais como é que foi a sua trajetória para chegar nessa posição de correspondente aí na Europa, que eu acho que esse é um caminho que eu quero chegar, assim, em posição máxima. Aí eu queria saber um pouquinho mais como foi a sua trajetória como jornalista, como foi sua passagem pela Globo aqui no Brasil e como você conseguiu chegar aí. Boa, valeu. Então, eu contar do início, assim, né? Eu não tenho nenhuma história romântica com jornalismo, assim, de que, pô, quando eu tinha 6 anos, eu entrevistei no aniversário da minha avó, todos da família, com uma câmera VHS, simulando o microfone. Eu não tenho essas histórias. O que me picou no jornalismo foi o jornalismo esportivo. Eu sou botafoguense e, em determinado momento, eu comprava muito jornal e assistia tudo de esporte na TV. E aí esse vício no Botafogo descambou para uma certa fixação ali por jornalismo, de criar, assim, sabe, uma sensibilidade ali de curtir, entender a escolha de fotos para uma capa de jornal, texto de colunistas e tal. Então, ali que eu falei, cara, eu adoraria fazer isso, mas no contexto do esporte. E aí, na PUC, o meu primeiro estágio foi na TV PUC, com esse empurrão da Letícia, e ali eu não tinha esse negócio de trabalhar com TV, tá? Não era um sonho como é para muitos estudantes como vocês nos primeiros períodos. Minha certeza nessa altura aí que vocês estão era ser repórter, era a certeza que eu tinha. Era trabalhar na rua e fazer reportagem. Isso era certo. Agora, TV, muito distante. Eu tinha um negócio com rádio, porque meu pai sempre ouviu rádio à beça em casa, então eu tinha ali um encanto pelo rádio. E aí fiquei 1 ano na TV PUC, depois eu consegui um estágio no SBT. A Adriana Ferreira, uma das chefes da TV PUC, ela recebeu de uma amiga que trabalhava no SBT a notícia de que teria um processo seletivo de estagiário para o SBT no Rio. E aí eu e alguns outros estagiários da TV PUC fizemos, e aí eu passei para o SBT. Aí foi meu contato com uma estrutura de TV de verdade, né, maior, apesar do SBT a cabeça de rede, como a gente fala em São Paulo. Só que, pô, mesmo no Rio é grande e tal. E ali eu acompanhava muito repórter na rua. Na TV PUC eu fazia, né, muita matéria. Então, ali que eu criei uma intimidade ali de ficar mais desinibido, de perder esse medo. Aí no SBT eu saía para gravar piloto com repórter, desde o primeiro mês. Vou gravar piloto, ficava ali mais um tempo, o pessoal dava corda. E quando não gravava piloto, eu ia muito para a rua também, acompanhar repórter. Aí, depois do SBT, eu fiz o processo de estagiar para a Globo. Não sei nem se chama estagiar ainda, mas fiz o processo para a Globo, se chama. E passei para a Globo News.
Aí fiquei um ano como estagiário na Globo News, também fazendo piloto. A Globo News tinha uns pilotos. O estágio na Globo News era ótimo naquela época, porque a Globo News tinha muito programa, né? Hoje a Globo News está muito news, muito jornal, mas tinha muito programa na época. E aí você passava cada mês por um programa, um jornal, então era o máximo. Assim, o estágio lá era muito bom. E aí tinha os pilotos oficiais. E aí, essas coisas da vida, né? Começa assim essa sorte. Calhou de, na época que eu estava me formando, a Globo News porque a Globo News tinha só 2 repórteres no Rio. A Globo News queria ter mais reportagem. E aí falaram, grava piloto aí que a direção quer ver. Os estagiários estão se formando agora fazendo piloto. E aí tinha uma lei nova de férias para estagiário. E aí eu tive 15 dias de férias, assim que eu me formei. E aí eu me formei sem saber se eu seria contratado ou não. Vim para a Europa pela primeira vez. Vim para Londres, fiquei num albergue aqui pertinho de casa, que eu passo com frequência lá. Foi a primeira vez que eu vi a Europa, assim, foi quando eu saí na estação de metrô de Swiss Cottage, que é uma estação aqui de casa. E aí, nessa viagem, eu recebi uma mensagem de uma amiga falando, você está na escala do mês seguinte, ali de agosto, sei lá, na reportagem. Eu falei, foi assim que eu soube da notícia que eu tinha sido contratado como trainee na reportagem da Globo News. E aí, dali a 20 dias, eu estava fazendo matéria para o Jornal das 10, tipo assim, aprendendo ainda a fazer, quer dizer, aprendendo ainda. A TV PUC, SBT me ajudaram a beça, mas eu tinha muitas inseguranças ali. Muitas. Narração, texto, caramba, sabe, fazia, enfim. E a coisa foi acontecendo no ar. No ar, eu estava ali, fui aprendendo, pessoas ajudando. E assim foi na Globo News. Eu era repórter da Globo News no Rio e as coisas foram acontecendo muito rápido. A Globo News ainda é um espaço muito interessante assim para quem quer trabalhar com notícia internacional, sem dúvida. Sem dúvida que é. Antigamente, a Globo News tinha mais freelas. Agora, com as redações enxugando, a Globo News suga da estrutura do escritório. Antigamente, a Globo News usava muitos freelas. Então, tinha freela na Rússia, o Sandro Fernandes, na Bélgica, e o Ariel Palacios era freela na época, agora ele está contratado, mas a Globo News acionava freela, então, assim, fazia festa com freelas. E a coisa foi acontecendo muito rápido para mim, assim, muito rápido, eu não imaginava isso. Mas, assim, eu me formei em agosto de 2009. No Réveillon de 2009 para 2010, eu estava com 4 meses de reportagem, sei lá, eu estava cobrindo aquele deslizamento em Angra dos Reis e Ilha Grande, naquela pousada, Sancai. Recém-formado, cobrindo aquilo. Eu sempre fui um cara que... apesar de ser curioso, eu sempre virei a cara assim, para acidente, sabe? Para tragédia. Assim. E aí você se vê, moleque, recém-formado, 20 e poucos anos, cobrindo para a Globo News, uma cobertura com a cara da Globo News, que é ao vivo, tudo acontecendo ali, então você tem que fazer de tudo, entrevistar secretário, prefeito, falar com família, e vendo assim, resgate de corpos, sabe? Minha primeira grande cobertura ali, eu estava na casa, lembro que eu cobri o Réveillon, estava na casa fui dormir na casa de uma ex-namorada, fui dormir, sei lá, 3 da manhã, 6 da manhã me ligam, aconteceu tal coisa em Angra, vai para lá. Então ali eu fui entendendo essa dinâmica, que a gente ouve a beça na faculdade, que assim, é tudo verdade, né? A coisa se atropela e não é romântico como muita gente pensa. Aí Angra dos Reis, Ilha Grande. Aí, em outubro de 2010, ou seja, um ano depois de formado, eu fui para o Chile, cobri o resgate dos mineiros lá no Chile, minha primeira cobertura internacional. Então, foi tudo acontecendo muito depressa. Aí, a coisa de ser correspondente não era também uma coisa que estava no meu radar. E não mesmo. Só que, quando eu comecei a fazer umas viagens como enviado especial, eu fui muito para a Venezuela, por exemplo. Fui, sei lá, 15 vezes para a Venezuela. Cobri manifestação, eleição, auge de crise política e econômica. Ali eu tomei gosto por essa ideia de ser correspondente, essa definição clássica do correspondente de ser o olhar brasileiro no exterior e tudo mais. Ali que eu peguei gosto pela coisa. E eu fiz outras viagens, fui para o Líbano, fui para os Estados Unidos, eu estava ali circulando bem e as coisas acontecendo rápido. Aí como que eu vim para cá? Em determinado momento, primeiro teve um episódio importante, a Globo News entrou numa determinada época de fazer documentário, que foi uma coisa, um barato, que é uma coisa que eu sempre gostei, isso aí eu sempre gostei, de assistir, da possibilidade de fazer, mas era muito distante para mim. E a Globo News falou, já produzi documentário, então surgiram aqui ideias,
Falei, cara, produzir documentário, é sério isso? Como é que vai ser? E a coisa sendo estimulada ali. Eu falei, porra, que máximo isso. E aí, numa dessas viagens para Venezuela, eu estava passando no centro da Venezuela com o cinegrafista que eu trabalhava lá, venezuelano, e vi um prédio gigantesco, um arranha-céu, com um tijolo aparente, um prédio imenso no centro de Caracas, uma presença muito marcante ali. E aí descobri que era um prédio que foi construído nos anos 90 para ser um banco, símbolo do capitalismo da Venezuela, e que tinha sido ocupado por milhares de pessoas, Torre de Davi, o nome e tal. E aí sugeri um documentário sobre a Torre de Davi. Fizemos o documentário, que foi um barato, que era sem a pressão toda de fazer matéria de dia a dia, sabe? Tipo, eu com minha bermudinha, fazendo entrevistas, batendo na porta das pessoas e indo atrás de histórias. Era, tipo, o máximo. Só que, assim, não era um documentário como um documentário é feito, ou deve ser feito. O documentário, geralmente, tem uma equipe que vai antes, faz pesquisa, entrevista, faz pré-entrevista e fala, a boa tá aqui, entrevista essa família é essa. A gente batia na porta, gravava um monte e depois se entendeu lá para fazer o roteiro. E esse documentário foi finalista do Emmy, que foi um troço muito doido. Fez documentário, foi finalista do Emmy. A gente foi para Nova York, terno e gravata, tapete vermelho, a Globo adora o Emmy, né? Oscar da TV brasileira. Então, deu uma moral interna ali para mim, do tipo, o cara que sugeriu o documentário ali, o moleque ali, repórter e tal. Eu conheci os diretores da Globo e tal. E eu já estava me coçando um pouco para fazer mais. Eu estava me sentindo um pouco... Estou falando a beça, né? Mas tá tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá, tá ótimo. Em determinado momento, eu me senti um pouco... As histórias se repetem, né? Por mais que a gente não tenha rotina, as histórias se repetem. Então, você vai fazer ali índice de inflação no IBGE, tal coisa ali. Eu estava me vendo numa situação um pouco... querendo mais, assim, sabe? E eu não sabia quais eram as possibilidades. Pela primeira vez, eu pensei, vem cá, o que pode ser? O que eu quero, afinal? Eu fui conversar com a diretora da Globo News na época, a Eugênia, e a Eugênia me deu corda como eu não imaginava. Eu cheguei e falei, Eugênia, quero mais. Então, o que você quer, então? Você quer ir para Brasília? Você quer ir para não sei aonde? E ser correspondente, já pensou? Então, assim, foi uma conversa despretensiosa com a diretora da Globo News na época. Eu sabia que a gente estava bem, eu estava num momento legal, mas eu jamais imaginava que aquilo ia descambar para uma vaga em Londres. E aí conversamos, falamos sobre... Eu sempre gostei muito de América Latina, ainda gosto, é uma região que é muito mal coberta pela imprensa brasileira. Então, a gente meio que mirou na América Latina, tinha o Ariel em Buenos Aires, só que o Ariel não faz o papel do repórter ali de campo, né? O Ariel é maravilhoso, mas é uma figura que ocupa outro espaço ali. A gente chegou a pensar, na Colômbia, um repórter de fato que flutue, né, viaje e tal. E aí, gente, 3 meses depois, pintou uma vaga aqui em Londres. Eu fui conversar com o Ali Câmbio, com o diretor, ele falou, vamos fazer... Porque a vaga na América Latina seria uma vaga nova, então exigiria um orçamento novo, né? Para a Globo como um todo ali, como é que vai ser isso? E aí conversei com ele, a ideia foi... Só que eu achei que eu fosse ser cozinhado ali, sabe? Que fosse ficar meio que me escantear ali. 3 meses depois pintou uma vaga aqui e eu vim para cá. Foi basicamente isso. Não tem um recrutamento interno, sabe? Não tem assim, abrir uma vaga em Nova York, tem um papelzinho nos corredores de todas as Globos, Minas Gerais, Recife, não tem isso. Poderia ter, seria ótimo, inclusive, eu acho, aqui, cá entre nós, mas não é assim. No meu caso, foi eu, inquieto, conversei com a diretora comprou minha ideia, falou com o diretor e a coisa andou de uma maneira como eu nunca imaginava. Assim, não é essa a regra. Com certeza, eu sei que tem gente que é convidado, né? Abre uma vaga, fulano, Beltrana, tá aqui. Mas, assim, tá mudando esse perfil dos correspondentes, né? Se você pega correspondente 20 anos atrás, eram os cabeças brancas, né? Pessoal muito experiente, Sandra Passarinho, Pedro Bial, gente que tinha uma carreira e que vinha para cá no auge. Isso está mudando. É uma geração mais nova que está chegando e que isso tem a ver com custo, sem dúvida, mas, assim, é uma mudança de perfil. E uma mudança de perfil em todos os sentidos. Mais entrada ao vivo, de saber fazer um pouco de tudo, de editar, de filmar. Eu cheguei aqui como vídeo repórter, eu filmava, fazia tudo sozinho. Depois que eu passei a sair com o cinegrafista do escritório. E assim foi. Vamos fazer o seguinte, essas 3 meninas aqui, a Vitória, Maria Eduarda e Maria Fernanda, nessa ordem, só por causa do nosso tempo, depois a gente continua. A Mafê e a Maria Eduarda estavam na minha frente. Elas levantaram antes.
Muito bem, Vitória. Então, vamos lá. Bem, eu estava com a mão levantada também, mas era sobre a trajetória dele, já perguntaram, então pode ser outra pessoa. Já Obrigada. foi respondido. Maria Eduarda, então? A Mafê estava na frente, a Maria Fernanda. A Mafé, Maria Fernanda, porque são duas Maria É Fernanda. que tem duas Maria Fernandas, exatamente. Tá bom, então Maria Fernanda Firpo. É isso. Vamos lá. Então, eu queria saber sobre, porque você é correspondente internacional, se você sabe alguma coisa sobre correspondente de guerra e como funciona o mercado por agora, não só de guerra, mas de conflito e etc. internacional, e como está funcionando o mercado agora. Olha, essa pergunta é boa, mas infelizmente eu não tenho muito para te dizer, porque a Globo não cobre guerra há um tempo já, por uma política da emissora. Eu também pensava nisso, e é uma coisa que, como estudante, também você fica, caramba, como deve ser cobrir uma guerra? Nunca cobri, a Globo não cobre, existe hoje uma cautela tremenda assim, com esse tipo de cobertura, por várias razões, assim, coisas que, né, ao longo do tempo aconteceram e tal. Eu não sei, eu não conheço, eu não tenho ninguém próximo de mim, desculpa, eu não tenho ninguém próximo de mim que cubra guerra. Eu sei que uma pessoa para você seguir, de repente mandar mensagem, é o Gabriel Chain. Não sei se vocês conhecem o Gabriel Chain. O Gabriel Chain, ele cobre guerra na Síria linha de frente, assim, vai junto com os militares, assim, é muito linha de frente. Ele vende material para as TVs do mundo todo, vende muito material para a Globo, inclusive, já fez Fantástico várias vezes. E aí, geralmente são matérias em que ele não aparece, né? Aí a narração é feita pelos apresentadores, mas com o material todo gravado pelo Gabriel Chain. Eu acho que é quem me vem à cabeça para mandar uma mensagem. Gabriel Chain, Chaim. Mas basicamente é isso, é algo que não está no meu radar, porque eu sei que a Globo não cobre, então a gente cobre, né? Claro que a gente fala do assunto, né? Mas cobre muita distância. Então, está totalmente fora do radar isso hoje. Mas vai no Gabriel. Se eu lembrar de mais alguém, eu falo. Mas o Gabriel Chain acho que é um bom começo. Assim, ele vai saber indicar outras pessoas. E procure entrevista dele também no YouTube. Já vi boas entrevistas dele, porque é um troço complicadíssimo, né? A relação que ele tem com tudo, né? Com rotina, com trabalho, com vida. É uma grande... Procure entrevista dele. Rodrigo, a gente vai continuar, mas a gente tem um tempo limitado aqui para o YouTube, então eu quero só agradecer, dizer que está sendo muito bacana a sua participação, muito proveitosa aqui para a gente, para essa galera que está mirando na televisão, mirando no audiovisual. Muito obrigada. Valeu, que eu agradeço, é muito bom trocar e prazer estar aqui. Valeu.